Boa noite, pessoal, boa noite com muita alegria, glória a Deus, quarta-feira abençoada, começa agora a luz da palavra, sejam todos muito bem-vindos, né? Toda quarta-feira nós temos encontro marcado, pessoal da rádio, muito boa noite a todos, telefone da Hebron 11 970 13 8161, né? Glória a Deus aí, telefone tem o WhatsApp aí da igreja, você pode ter contato conosco, precisa de qualquer coisa na igreja, a gente fala pelo WhatsApp conosco, não dá para receber ligação nesse telefone, mas passa a mensagem aí, a gente liga para você se for preciso, amém? Glória a Deus. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a rádio antes da gente começar, enquanto o pessoal vai se conectando aí. Cláudio, boa noite com muita alegria, glória a Deus, seja muito bem-vindo. Enquanto o pessoal vai se conectando, eu vou dar uns recadinhos, amém, pessoal, como de costume. Bom, a rádio é um aplicativo super tranquilo, super leve, a gente fala bastante porque é mais uma ferramenta da igreja, nós somos uma igreja 100% virtual, né? Nós começamos, né, desde o início como 100% virtual, ao contrário de que todas as igrejas, né, o virtual é um plus para nós, não, é essencial, né? Nós começamos virtualmente e hoje a gente tem um estúdio, se a pessoa quiser vir aqui, amém. Mas na nossa igreja é uma igreja 100% virtual, amém? Aliás, o pessoal vem de domingo aqui, principalmente por conta do culto, só que agora, por conta do que está acontecendo, não estamos recebendo ninguém, amém? Mas o que acontece? A rádio é um aplicativo que é nosso, a rádio é nossa, é da igreja, então nós não temos problema com ninguém, de horário, de nada disso, porque o aplicativo é nosso, a rádio é da igreja. O que acontece? Você entra na tua lojinha do teu celular, baixa o aplicativo, né, da Rádio Hebron, coloca lá Rádio Hebron, você vai baixar o aplicativo e você consegue ouvir os louvores, todas as transmissões da igreja. Sempre que a gente entra ao vivo, interrompe a rádio, a gente entra. Acabou, volta para o louvor novamente. Então, quer dizer, é só a gente e você vai acompanhar toda a programação da Hebron. O que é interessante da rádio? Você consegue, primeiro, pelo aplicativo, baixar, né, o louvor que você está escutando lá, consegue compartilhar, consegue navegar e você consegue mexer no seu celular com a tela fechada lá sem problema algum, não atrapalha em nada. Você vai consumir menos dados móveis, porque ela é só o áudio, né, não tem o vídeo, então para quem está usando dados móveis na rua, muito bom. Quem puder ver o Facebook, amém, né, com certeza. Mas facilita bastante no transporte público, no trabalho, enfim. Então, muito bom o aplicativo, vale muito a pena. Diferença, quem tem iPhone aí não tem jeito, né? Não tem um aplicativo. Quem tem iPhone sabe como é que é, iPhone é um pouco mais complicado, né? Mas lá para quem tem iPhone, o que você vai fazer? Você vai entrar no site www.radiohebron.com.br. Você vai fazer quase as mesmas coisas. Você consegue ouvir louvor, consegue mandar um link, copiar o link, né, e mandar o link do site, mas você não consegue compartilhar do modo convencional como é no aplicativo. Não tem jeito. Mas você consegue fechar o celular e trabalhar, navegar na tua plataforma do teu celular normalmente. Então vale muito a pena. Amém? Então depois você coloca ou baixa aí para quem puder, né? E toda vez que a gente entrar, você vai ficar sabendo que nós estamos ao vivo. Amém? Vamos lá, programação da Hebron, pessoal, de segunda a sexta-feira nós temos Palavra do Dia com a Bispa, né, todos os dias pela manhã, das 8h30 da manhã até umas 11 horas no máximo, nós estamos terminando 10h30, né, 10h30 a Bispa está terminando a palavra, então todos os dias você tem palavra, amém? Depois o que acontece? Isso de segunda a sexta-feira. De segunda e quarta nós temos esse programa agora que é o A Luz da Palavra, um programa de estudo, um outro formato, nós estamos estudando a Bíblia, começamos em Gênesis o ano passado, lá no dia 3 de abril, e estamos agora em 2 Reis, no capítulo 14, então hoje nós vamos começar um profeta que atuou nessa época, né? Então está aqui no meio do livro de 2 Reis, e vamos ver vários deles até o final do ano, então nós devemos terminar 2 Reis em dezembro, onde nós já vamos ver Isaías, Jonas, Amós, Oséias, Miqueias, vários profetas aí nesse meio do caminho. Então vale muito a pena para você ir aprendendo de uma forma super tranquila, não tem, a gente não acelera, a ideia não é nem rápido demais, nem devagar demais, nós vamos no ritmo que dá para a gente aprender. Estou sempre repetindo algumas coisas importantes para que fique frisado, então super tranquilo, amém? Então segunda e quarta, às 7 da noite nós temos um encontro marcado. De quarta-feira nós temos um programa que são 12 quartas-feiras, que chama-se Mulheres Transformadas. A Bispa ministrou hoje, inclusive, falando sobre Lázaro, né? Mas falando sobre Marta e Maria, o posicionamento daquelas mulheres, né? Então a Bispa ministrou isso nesse dia de hoje. O que acontece? Na quinta-feira, na quarta-feira que vem, novamente até completar as 12, depois volta outra programação e a gente vai passando para vocês.
De sexta-feira, na sexta-feira nós temos a partir das 8 horas da noite, das 8 às 9, nós temos um programa chamado 9, 9 e meia no máximo, programa chamado Homens Transformados, o mesmo formato das mulheres, só que voltado para os homens, uma palavra direcionada para eles, não que as mulheres não possam ver, assim como os homens também assistem o programa das mulheres, é muito interessante. Então, vale a pena você assistir também. Então, sexta-feira nós temos encontro marcado, só que sexta-feira eu e o Bispo Fabão, amém? Então, a gente espera você aí sexta-feira agora, também a quinta sexta-feira, que nós vamos estar ministrando, né, vai ser uma palavra poderosa. Eu já sei a palavra, né? A gente vai estar ministrando, nós estamos preparando o material, sexta-feira a gente tem um encontro marcado com vocês. Amém? Então compartilhe, divulgue, curte a página, enfim, dá um like lá no YouTube também. Toda a programação, quando acaba, logo na sequência, o Bispo Fabão joga no YouTube. Então você tem também nessa plataforma que é maravilhosa. Lá está separado mesmo por playlist. Eu quero ver a luz da palavra num capítulo que eu perdi. Você vai lá na playlist, entra na luz da palavra, playlist com a luz da palavra. Você vai ter todos os programas lá, tem mais de 100 programas. Mas aí você procura dentro do livro que você quer. Quero o livro tal, perdi o capítulo tal. Você vai lá e vê esse capítulo que você perdeu. Top, top. Aquela luz, a palavra do dia, né? Um programa de segunda-feira, dia tal. Você vai lá, tem também por data. Legal? E as outras programações também da igreja estão todas lá por datas, mas cada uma na sua playlist. Então vale muito a pena aí, você pode baixar também. Tem gente que baixa, bota em DVD para depois ver as aulas, enfim, aí é o seu critério. Legal? E domingo nós temos o que? Nós temos culto da família todo domingo, às 10 horas da manhã nós temos um encontro marcado, por quê? Mas vale um dia na casa do Senhor do que meu ir fora. Então a gente tem que estar domingo. Primeiro a gente vai entregar a premissa na casa do Senhor, depois nós vamos curtir aí o mundo, curtir qualquer outra coisa. Curtir o mundo assim, né? Entre aspas, né? Família, né? Bom, deixa eu explicar melhor aí, senão a pessoa fala assim, então não é mundo não é mundão não, mas a gente entende o seguinte: domingo nós vamos entregar a nossa premissa na casa do Senhor. Depois você vai curtir com a família, vai almoçar, enfim, vai estar em família. Recados dados, essa é a programação da Hebron, amém, pessoal? Semana que domingo tem Santa Ceia, não se esqueçam aí. Domingo tem Santa Ceia, que é o primeiro domingo do mês. Começa relógio de oração, então já fica atento para você não perder, porque depois de 2 dias não dá para entrar no relógio de oração, né? Já perdeu. Então tem palavra todo dia. Primeiro dia ainda dá, às vezes a bispa até abre exceção do primeiro para o segundo dia. Perdeu o primeiro dia e para o segundo, mas depois disso já não dá, né, pessoal? Porque primeiro, uma primícia, nós temos que entregar o nosso melhor. Eu já começo, né, errando, não estando lá no primeiro dia. Então, é um encontro marcado com o Senhor. O relógio de oração é a cara da Hebron. A Hebron, o primeiro propósito da Hebron foi o relógio de oração e começa nesse domingo, a partir da meia-noite. Então, de meia-noite de domingo para segunda. Amém? E aí tem os horários. Então, o que acontece? Se você não está cadastrado no WhatsApp da Hebron, a bispa faz o que? Ela manda um link para todo mundo. Aí você escolhe o teu horário e você vai entrar lá. Se tiver dúvida, chama a gente e eu vou te explicar. Não tem problema nenhum. Pode me chamar no particular também, quem tiver dúvida, e eu explico. Mas você vai receber o link lá, você escolhe o teu horário, você vai estar naquele horário orando. Amém? Agora, bispa, eu não tenho, nunca participei. Manda um alô aí no WhatsApp da igreja, no 11 970 13 8161. E fala, eu quero participar do relógio de oração. Aí nós vamos te explicar e já vamos cadastrar também para você receber o link. Pode acontecer de dar um problema, às vezes, de um ou outro não receber no grupo do link, a gente manda para a lista de transmissão. E às vezes acontece um ou outro por algum motivo não recebeu, enfim. Aí o que acontece? Deu domingo, seu horário é meia-noite, por exemplo, que é o primeiro junto comigo. Deu 7 horas da noite, não recebeu o link ainda, alguma coisa está errada. É difícil dar algum problema, principalmente no da meia-noite às 7 horas da noite do domingo. Então você vai fazer, bispo, não recebi o link, por acaso já foi para todo mundo? E normalmente a gente já coloca no Facebook. A gente sempre está divulgando, os links já estão disponíveis no Facebook. Então você vai ficando atento a isso. Se não recebeu, você chama a gente e a gente inclui você. Legal? Vale muito a pena participar. Acho que nós estamos num momento, lembre-se, antes de eu começar a ministrar, deixa eu dar uns minutos de uma informação importante. Estamos vivendo um momento do país bem complicado. Complicado para não dizer complexo, complexo, palavra mais apropriada, né? E o que o Senhor, né? A gente sabe que tudo que acontece, né? O Senhor com as pragas do Egito, foi o Senhor que mandou, enfim, tudo aquilo lá. Nós estamos tendo a oportunidade, nós estamos em casa, né? A maioria da gente aqui na igreja não, porque como a gente é virtual, a gente tem trabalhado mais do que antes. Mas enfim, muitos não estão trabalhando, estão em casa, ou se estão trabalhando no home office, tem um benefício porque ganham uma hora de trajeto, às vezes até mais. Você tem a oportunidade de entregar a tua porção, né?
a tua oferta no altar do Senhor. Então, vou ter um momento de oração. E o relógio de oração, ele vem justamente para ter muita gente que não tinha experiência com orar, de se separar. Então, aproveita o relógio de oração. Você vai ver que você vai receber uma palavra para cada dia, né? Desses 7 dias, que é o relógio de oração, você vai receber uma palavra por dia. Essa palavra vai reger o teu mês. E eu tenho certeza que para você que está preocupado com tudo que vai acontecer, o Senhor vai te responder grandemente. Nós vimos aí esse mês inteiro, o Senhor falou dele, bem antes da gente estar, né, nessa condição de todo mundo sem poder sair, nós estamos recebendo palavra. Então, em momento nenhum, o Senhor deixou a gente desamparado. Se você perguntar ao pessoal da Hebron, quem é membro mesmo sabe, tem palavra. Se a pessoa está perdida, o que é? Porque tem palavra. Ou porque não está atentando. Às vezes a gente vai para a igreja e fica pensando na morte da bezerra, né? A palavra passa e você está lá no zap, né? Está distraído, né? Então não dá para a gente, quando vai para a igreja, a gente tem que separar aquele momento. Eu não fui lá para receber a palavra? Vou me separar naquele momento para receber a palavra que o Senhor tem, aquilo que o Senhor tem de precioso. A palavra do Senhor é preciosidade. Então o camarada sai de casa, né? Vamos para a igreja convencional, o cara às vezes anda, sei lá, meia hora, né? 15, 20 minutos, ele saiu de casa, deixou, né, família, alguns, vai para lá e chega lá, não vai prestar atenção na palavra, saiu de casa para quê, né? Para a igreja, para o pastor ver. Querido, quem tem que ver o que você está falando, deixa de fazer é o Senhor, né? Então, em nome de Jesus, amém? Falei demais, abra aí a Bíblia de vocês, em 2 Reis capítulo 14, enquanto eu vou dar boa noite aqui para o pessoal, já vão abrindo suas Bíblias aí. Depois nós vamos no livro de Joel, então quem quiser deixar mais ou menos em ordem, que é o livro que está lá antes do Novo Testamento, né? Mas no finalzinho depois de Daniel, então quem quiser já procura, já deixa mais ou menos em ordem também. Deixa eu ver aí, o Cláudio de boa noite com muita alegria, Fábio William, boa noite com muita alegria, Pastor Edu, boa noite com muita alegria, Pastor Edi, boa noite com muita alegria, Bispo Fabão, boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria. Fabão está aqui na técnica, me ajudando como sempre, glória a Deus pela vida dele. O Everton, boa noite com muita alegria. Boa noite com muita alegria. O Everton está com a gente, nosso pupilo aí, está craque aqui, já daqui uns dias ele está fazendo a luz da palavra aí no lugar, né, Everton? Glória a Deus pela vida dele. Aqui, tem mais alguém aí, Fabão, que eu não vi, não? Deixa eu tirar já as mensagens aqui, porque senão depois eu não consigo. Bispa, boa noite com muita alegria. Alain Bezerra. Glória a Deus. Alain Bezerra, boa noite com muita alegria. Seja muito bem-vindo. Chile Silva Mococa, glória a Deus. Seja muito bem-vinda, boa noite com muita alegria. Pessoal. Olavo Vieira, boa noite com muita alegria. Cláudio, você falou, né? Oi? Cláudio Luiz Rodrigues. Falei sim. Ele foi o primeirão, eu falei logo na hora que ele entrou aí, eu vi. Glória a Deus, pessoal. Todo mundo tem o pessoal que fica pela rádio também, então boa noite a todos aí. Depois eu não vou conseguir dar boa noite a ti, inclusive as mensagens, para que a gente possa ministrar em nome de Jesus. Sinta-se abraçados aí em nome de Jesus, amém? Então, encurve sua cabeça um momento, vamos orar por essa palavra em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir, Senhor, tira todo o comichão dos nossos ouvidos, Pai, toda a sonolência, todo o cansaço, toda apostasia caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus. Coloca a nossa mente, Deus, cativa a obediência a Ti, Pai, para que possamos ouvir e entender essa palavra que vai ser ministrada, Senhor. Quero te pedir também, Senhor, nos limpa, nos purifica de todo pecado, que possamos entrar na Tua presença, Senhor, limpos de mão e puro de coração, Deus, em nome de Jesus. E eu, como servo ministro do Senhor, coloco a vida dos Teus servos em liberdade, e como diz a Tua palavra, dos seus pecados, o Senhor não se lembra mais, em nome de Jesus. Usa, Deus, a minha voz, a minha imagem, Deus, que eu diminua cada vez mais, e o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer nesta noite, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Vamos lá, deixa eu ver o que a gente viu no... Bom, a gente viu 3 capítulos na segunda-feira, né? O que é interessante, hoje nós vamos pegar um livro novo. Como eu tenho falado para vocês, o que é melhor para você aprender a Bíblia? No meu entender, foi a forma como eu aprendi e como eu venho aprendendo todos os dias. A gente nunca vai saber tudo, todos os dias nós vamos aprender alguma coisa. Isso é inevitável. Mesmo quando eu estou estudando aquilo que eu já ministrei, tem passagens que eu ministrei, por exemplo, no discipulado que nós tínhamos na igreja, e eu aprendi novamente. Vai ser sempre assim, sempre o Senhor vai acrescentando alguma coisa.
que acontece? Quando você lê numa ordem cronológica, você consegue, é como se você estivesse vendo uma história, vamos pôr dessa forma, você vai vendo uma história, senão você vai ver na história se desenvolver. Você lê um capítulo, depois você vai para outro, às vezes você não sabe que aquilo lá aconteceu antes. Por exemplo, livro de Jó, né? Se você for ver numa ordem dos livros, ele está lá bem para frente, mas nós já vimos. Por quê? Porque aconteceu lá atrás. Você fala, poxa, mas o camarada Davi viveu 200 anos, como ele viveu 200 anos se o povo só está vivendo cento e pouco? Por quê? Porque ele viveu lá atrás, numa outra época. Ou então você fala, poxa, mas o camarada está vivendo 120 anos, não vivia 900? Não, 900 vivia lá antes de Abraão, lá com Noé, que viveu 900 anos, um 500, outro 600. Então, quando você vai ver na ordem cronológica, você está vendo alguns acontecimentos. Por exemplo, chegou ali Noé, o que acontece? O Senhor, antes do dilúvio, uma das coisas que o Senhor fez também foi diminuir a quantidade de vida, a média de vida do povo, e passou para 120 anos. Então você começa a entender, bom, daqui para frente, esse camarada, quando alguém falar para você, fala, bom, se ele viveu 300 anos, então ele não viveu depois do dilúvio, ele viveu antes do dilúvio. Então você consegue entender tudo isso. Então o entendimento é muito melhor. Amém? Então nós vimos aí, na segunda-feira, nós vimos o reinado de Judá, vimos Joás ali falando sobre um garoto, né, porque assumiu com 7 anos de idade, mas quem governava, né, quem dava todas as diretrizes era o sacerdote. A gente viu que também na morte do sacerdote ele começou a se perder. Então, evidentemente, ficou muito claro que enquanto o sacerdote era ele que estava dirigindo o povo, porque quando o cara morreu, o que aconteceu? O sacerdote morreu, o rei começou a tomar um outro rumo e permitir coisas que até então já tinham sido libertas do povo de Judá. Amém? Então, aí depois a gente viu Jeoacás, rei de Israel, né? A profecia final do profeta Eliseu e a morte do profeta Eliseu, que foi uma morte que se ministra muito por conta da ocasião, né? Que ele foi colocado, né? Quando estavam enterrando ele, os moabitas, né? Estavam vindo, um bando de moabitas estavam vindo, que eles viam no começo, em determinado período, eles iam por conta da colheita, vinham para roubar, enfim. E quando eles estavam vindo, os moabitas lá estavam enterrando um camarada, e enterraram um camarada, quando viram, jogaram no túmulo lá de Eliseu e saíram correndo com medo. Isso ele mal tocou ali em Eliseu, automaticamente o que ele fez? Ele já ressuscitou na hora. Então, uma passagem muito ministrada, uma passagem interessante, né? Muito, muito forte, porque a gente vê que Elias foi levado na carruagem, mas Eliseu fez um milagre aí também extraordinário. Quer dizer, a morte dele ainda proporcionou um milagre extraordinário. Olha só, a tamanha unção que estava sobre a vida dele, porque o que acontece? O camarada caiu lá, bateu nos ossos dele e já imediatamente veio a vida. Então é maravilhoso. Bom, vamos lá, hoje capítulo 14, nós vamos falar sobre o reinado de Amazias, que era rei de Judá. Então vamos lá do versículo 1 até o 6. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás. Então vamos lá, Amazias era filho de Joás, que morreu, aquele que assumiu com 7 anos, né? Reinou até os 47 anos, né? Então reinou em 40 anos, morreu e seu filho assumiu. E aqui está falando sobre um outro rei em Israel, ok? Rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeoada, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai, fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Tão somente os altos não se tiraram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Aqui o que acontece? Veja que o camarada era tido até como um bom rei, porque não permitia tamanha calamidade como era permitido em Israel. Mas não que o cara fosse excelente, como cita aqui Davi, mas foi um cara mediano. Naquela época, dada a circunstância, dada a contaminação, já era algo importante, né? E uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Lembra que o pai dele se retirou e alguns camaradas vieram e mataram o pai dele? Pois ele foi lá e matou esses servos, daí vingou a morte do pai. Porém os filhos, presta atenção aqui, porém os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio
pecado. Então está aqui a explicação por quê, né? Aqui a gente vê, preocupado em agir de acordo com o livro, né, de Moisés, da lei de Moisés que foi deixado, o que ele fez? Amazias observou a ordenação que consta em Deuteronômio capítulo 24 e matou apenas os pais e não os filhos. Então aqui eu acabei de ler para vocês, mas só para passar, a passagem está lá em Deuteronômio capítulo 24. Então um não podia morrer para pagar pelo outro, né? Então matou somente os assassinos, não matou a herança. Por quê? Aqui você vê quando o camarada, numa outra situação, você vê que o camarada chegava lá e matava todo mundo da descendência, né? Lembra Jeú, que foi lá e matou os descendentes de Acabe, matou o povo de Judá, o rei de Judá. O camarada estava indo visitar o outro que estava em luto, ele chegou lá e matou também aqueles camaradas. Então, era mais ou menos desse naipe. Mas aqui, o que a gente vê é que ele observou a lei, né? E alguns outros camaradas não observaram. Então, aqui você vê claramente o porquê que ele não matou. Então, você vê que Judá, ainda com toda a contaminação que tinha, Judá estava andando bem melhor do que o povo de Israel. Por isso, foram levados em cativeiro antes, né? Quase 100 anos antes, né? O cativeiro assírio, só para vocês terem ideia, com o povo de Israel, que nós vamos ver ao longo desse ano, eles foram levados mais ou menos em 722 a.C. O povo de Judá foi levado para a Babilônia em 605, 606 a.C., ou seja, mais de 100 anos depois. Então ainda resistiu bastante tempo, mas também foi levado, a contaminação também veio. Depois a gente vê aqui, Amazias vence os Edomitas. Essa passagem também está em 2 Crônicas, tá? Essa conquista é importante e foi detalhada em 2 Crônicas muito sobre essa passagem, aqui em 2 Reis não detalha muito ela, onde ele feriu 10.000 edomitas no vale de Sal e tomou a cidade de Selá, que segundo os estudos era uma cidade maravilhosa, uma cidade formidável. Então naquela época o camarada tomava um espaço no outro, não só para eliminar o inimigo, mas por questões estratégicas também, né? Às vezes porque aquela área era muito boa, era como se fizesse um alicerce de proteção, então tinha tudo isso também, além do fato de muitos deles serem inimigos mesmo, né? Depois Amazias derrota Jeoás. Vamos lá, vamos ler do versículo 8 até o 11. Deixa eu achar aqui. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro, que lá está: dá tua filha por mulher a meu filho, mas os animais do campo que estavam no Líbano passarão e pisarão a cardo. Na verdade, feristes os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fique em casa, porque provocarias o mal para caíres contra tu e Judá contigo. Mas Amazias não quis atendê-lo e subiu então a Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que está em Judá. Vamos entender um pouquinho dessa passagem aí. Aqui o que acontece? Porque eles venceram os edomitas, achou que poderia guerrear também contra os irmãos de Israel. Só que nós vamos ver que tem situações que o Senhor permite e tem outras que não. Só que aqui seria uma guerra do povo de Judá contra o povo de Israel, ou seja, os próprios irmãos guerreando entre si, né? Então, ou seja, eles estavam querendo guerrear sobre o povo de Israel, que era o reino do norte, que eram eles, somente estavam divididos aí. O que não era a vontade de Deus, mostrando claramente que além das brechas, ainda não tinham o quê? Além da brecha que tinha de alguns altares, tinham também a soberba. Então isso precisava cair por terra. E é uma das coisas que o Senhor tentou por diversas vezes tirar do povo de Israel. E aqui o povo de Judá. Jeoás utilizou-se de uma fábula com Amazias com o objetivo de ensinar uma moral a ele. Mas ele não lhe deu ouvidos e ainda atacou. Então conta essa parábola, essa fábula, contando, olha, o cedro pode vencer isso, não sei o que, foi contando tudo isso para tentar o quê? Mostrar para ele que ele estava errado, mas mesmo assim não deu ouvidos. Judá então foi derrotado, olha aí, porque foi atacar o povo de Israel e não tinha propósito nisso por parte do Senhor. E isso trazendo para a nossa vida, muitas vezes a gente vai para algumas guerras aí e fala, mas eu perdi, Deus não estava comigo. Você vai para guerras que não é propósito de Deus. Você vê que aqui não menciona em momento algum que ele perguntou para o Senhor, para o sacerdote, o que deveria fazer. Propósito do Senhor. Davi não falava, Senhor, vou perseguir esse bando, vou achar eles, vou matar eles, vou conseguir.
Vai, pode ir, Davi. Agora, se o Senhor falar assim, não querer fazer, ele ia ficar quieto. Em Ziclac, a gente vê muito isso. E ele pergunta para o Senhor: persigo eu o bando? O Senhor persegue? Vou alcançar? Vai. Vou matar? Vai. Ele vai e faz tudo isso. Só que aqui o que aconteceu? O camarada não perguntou. Então, ainda com tudo que aconteceu, ele foi lá, tentou, mas perdeu essa guerra. Então, Judá foi derrotado e fugiu para casa. E Joás, rei de Israel, prendeu Amazias em Bet-Semes, cidade onde a arca foi levada, inclusive naquela ocasião de 1 Samuel. Lembra capítulo 6? Que a arca foi levada para essa cidade? Quando estava lá com o poder dos filisteus, que a arca, colocaram a arca, os filisteus ganharam do povo de Israel. Naquela época todas as tribos juntas de Israel. Os filisteus pegaram a arca. Saul não dava importância para a arca, como Davi deu. E pegou a arca, os filisteus pegaram a arca e levaram para a cidade deles, colocaram lá em frente das estátuas de Dagon deles. Como prêmio, que era uma das coisas que eles faziam. Levava lá e colocou como um prêmio. Tudo que eles pegavam disso aí, levava lá para Dagon para agradecer. Uma vez sendo uma vitória, obrigado. Colocaram lá, o que aconteceu? No outro dia seguinte, a estátua de Dagon estava caída no chão. Por quê? Estava prostrada diante da glória de Deus. Deus não ia permitir isso. E eles levantaram a estátua. Chegaram no outro dia lá, estava sem braço, sem perna, quer dizer, virado, avesso lá, para provar a glória de Deus. Os camaradas falaram: o quê? Manda embora a arca, leva para onde. E por onde ia passando a arca, o povo ia morrendo. Uns iam tendo problema de tumores, morreu muita gente de tumores naquela época, por causa justamente da arca que foi levada para os filisteus. Até que os filisteus falaram: pelo amor de Deus, leva para alguém. Aí a arca foi indo até chegar na casa de Abinadab. Para você ver como é que era. Então o pessoal pensa que vai fazer contra o servo de Deus, vai ficar impuro. Vê a palavra, lê as escrituras, você vai ver o que acontece aí, né? Então a tragédia da batalha entre Amazias e Joás foi ainda mais grave pelo fato de ser orgulhoso, né? Amazias ter forçado o confronto com o seu próprio território, né? O território de Judá. Você vê que agora ele foi levado preso para uma das terras daquela época que estava ali, que era do povo de Israel, né? Uma das fortalezas deles lá. Como se não bastasse, além da derrota, ainda romperam uma brecha no muro de Jerusalém com aproximadamente 400 côvados. Isso daria mais ou menos, como eles fazem uma contagem, de 600 pés, né? O que era um grande espaço para que pudesse entrar depois um invasor, né, entrar lá e derrotar todos eles. Então, além de tudo isso, ainda quebraram muros, e muros que eram importantes de proteção para a cidade. Segundo os estudos, a esquina do noroeste de Jerusalém sempre foi o ponto mais vulnerável da cidade. Então você vê que eles atacaram justamente onde era um ponto vulnerável para o povo de Jerusalém, ou seja, para o povo de Judá. Então, além de levar o camarada preso, ainda quebraram os muros, que dificultou bastante para o povo de Judá. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Além de reféns, levaram para Samaria. Isso mostra a humilhação que Judá sofreu como resultado desastroso de uma guerra instigada pelo orgulho de Amazias. E olha que ele era um rei, que eu acabei de falar para você, que era um rei, dito na palavra como um rei bom. Está entendendo o que aconteceu? Mas o cara fosse ruim, né? Então, olha só. Então, quer dizer, a soberba dele, e a gente sabe que a soberba é uma das coisas que abate o homem, né? Aos soberbos Deus abate. Então, claramente aqui foi abatido. Então, vamos ver aqui. Depois fala sobre a morte de Joás, rei de Israel. Mas você vê que o confronto entre eles aqui está muito grande. Deus não vai permitir, não ia permitir isso por muito tempo. Vamos ler o versículo 15 e 16. Ora, os mais atos de Joás, o que fez de seu poder, como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel. Descansou Joás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Lembrando aqui que esse Jeroboão não é aquele primeiro lá, servo de Salomão. Aqui já é um outro Jeroboão, amém? Aquele lá já foi, várias pessoas assumiram depois dele aí. Inclusive, quando Jeú matou o rei, acabou com a dinastia, com os que vinha da linhagem dele, amém? Só para vocês lembrarem aí. Agora vamos ver a morte de Amazias, rei de Judá. Vamos ler do 17 ao 20 aí. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel. Ora,
Os mais altos de Amazias, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele homens a Laquis e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais na cidade de Davi. Então aqui a gente vê que morreu tanto o rei de Judá como o rei de Israel. Só que agora, o que acontece? Nós vamos lá para o livro de Joel. Deixa eu só fazer um complemento aí para vocês entenderem. As informações aqui, a informação aqui de Amazias, que ele viveu 15 anos, sugere que ele foi liberto após a morte de Joás. Lembra que Joás tinha prendido ele por conta daquela guerra que ele fez? Então acontece, aqui muito provavelmente ele já tinha sido solto, por depois que o camarada morreu, provavelmente soltaram ele aí. Sendo assim, ele teria reinado ao lado de seu filho Azarias, ou em algumas traduções você vê como Uzias, cujo reinado foi de 52 anos. Então, como o camarada reinou muito tempo, pegou com o povo de Israel já mais de um reino, ou seja, mais de um rei. Ok? Dá para entender isso, pessoal? Está claro? O que acontece? Com o camarada, tinha cara que reinava só 10 anos, esse aqui reinou 52 anos. Então, do lado de lá, às vezes ele pegou 1, 2 ou até mesmo 3 reis no mesmo período. Teve gente que reinou 7 dias. A Thalia, por exemplo, reinou 7 anos só. Então você consegue entender que às vezes vai falar de vários outros reis, por quê? Porque esse camarada reinou muito tempo. Aliás, só teve um que reinou mais que ele, que reinou 55 anos. Ele reinou, no caso, 52 anos. Então é muito tempo. Amazias não só procedeu como seu pai, mas também morreu da mesma forma que ele, nas mãos de um assassino. Lembra que ele, quando assumiu, ele foi matar os assassinos do pai? E aí ele não matou os filhos, obedecendo a lei? E você vê que aqui ele morreu da mesma forma, ou seja, caiu nos mesmos erros do pai. Embora tenha sido um rei bom como foi o pai, mas em alguns casos ele errou e errou grave, né? Como aqui, combateram uma guerra, entrando numa guerra contra o próprio povo de Israel. Laquis é o local onde esse evento ocorreu, era uma cidade, uma das cidades, né, guardiãs de Jerusalém. Então, uma cidade, né, que não era para o camarada, temos justamente na cidade que era guardiã de Jerusalém. Vamos lá para o livro de Joel agora. Aí nós vamos ler o livro de Joel, que está nesse intervalo aqui, ó, para vocês terem ideia. O livro de Joel está nesse intervalo, do versículo 21 ao 22. Só para vocês terem ideia. Então vamos lá para o livro de Joel. Deixa eu ver aqui onde está, se não sumiu da minha Bíblia. Aqui. Vamos lá. O autor do livro de Joel é o próprio profeta Joel, né? Devido às várias referências de Jerusalém, indicam que ele exerceu o ministério em Judá, Reino do Sul. Por quê? Esse é um livro, acho que de todos, as características são bem difíceis, inclusive, quando você vai buscar estudos deles, você vai ver muita gente falando, inclusive que teria sido um outro momento, né? Logicamente eu estou mencionando para vocês aquilo que primeiro, os grandes estudos identificam como ele primeiro viveu e ministrou, profetizou nessa época que eu estou passando para vocês, né? E mais, e de que ele realmente viveu em Judá. Então eles vão montando quebra-cabeça, porque tem outros que está muito fácil. Ó, o cara estava em Judá, a Bíblia relata que o cara morava em Judá. Você pega, tem profeta, por exemplo, que morava em Judá e o Senhor mandou ele para Israel. Mas a Bíblia relata, mas nesse caso não. Então é o que vai buscar as características, o que ele vai falando, e com o rei, às vezes que ele falou, então começa e montando quebra-cabeça aí, tá bom? Então é um livro muito difícil de se falar especificamente. Quando você for ver, você fala, bispo, mas onde você achou isso aí? Então acontece que são vários estudos, não é um só, são vários estudos, e ele remete justamente para essa época. E eu vou mostrar para vocês o porquê disso, mostrando na palavra, ok? Sempre que eu falar para vocês com base na palavra. A época não é relatada, mas segundo vários estudos, seria durante o reinado de Joás e Amazias, rei de Judá, e Jeoacás e Joás, reis de Israel. Então você vê que ele pegou 2 reis, né? Aliás, mais de um rei aqui, como eu falei para vocês, por conta do período, né, que os reis reinaram. Ele pegou um período com vários reis aí, como cita aqui. O período seria entre 835 a.C. e 796. 3 fatores confirmam essa data que eu estou passando para você e esse capítulo, e eu vou falar agora o primeiro. Primeiro, os inimigos mencionados aqui na passagem do livro de Joel
que são os fenícios, os filisteus, os egípcios e os edomitas, são os primeiros inimigos de Judá. Então começamos a identificar que ele realmente atuou nessa época. Por que eu estou passando isso, pessoal? Porque antes de eu entrar no livro, eu preciso mostrar para vocês as características de por que eu estou lendo esse livro nesse capítulo, nesse versículo. Ok? Voltando lá. Posteriormente, a Síria e Babilônia. Então, é um dos pontos que nós identificamos aqui. Segundo, a posição do livro. Na coletânea das obras dos profetas, indica que os judeus consideravam esta obra como o mais antigo livro endereçado a Judá. Então, voltamos novamente mais uma informação que mostra que seria, primeiro, ele em Judá nessa época. E o terceiro ponto, não há menção a um rei no poder, mas há ênfase em anciões e sacerdotes. Seria apropriado para Joás, né? Uma vez que ele foi coroado ainda muito jovem e esteve sob a tutela do sumo sacerdote Joiada. Olha o que eu falei para vocês na segunda-feira, o que eu falei para vocês. Olha, lembra que o menino assumiu com 7 anos, tudo isso por conta da linhagem de Davi. Lembra, não podia acabar a linhagem de Davi. O reino de Israel já estava em outra linhagem, 2, 3, mas aqui a dinastia e a monarquia, né, estavam seguindo paralelos, ou seja, vinha vindo ainda da linhagem de Davi. Quando o rei assumiu que mandou matar Atalha mandou matar todos os netos e acabar com a linhagem de Davi. Só que a irmã do rei lá faz o quê? Esconde o sobrinho com o recém-nascido, com 1 ano provavelmente pelos números. Teria 1 ano, tanto que ele assume com 7 anos, né? A Atalha, que era vó, assumiu por 7 anos o reinado, então logo ele tinha 1 ano. O que acontece? Aí ele não morreu a dinastia de Davi, ele assume o trono com 7 anos. E a Bíblia relata que quem, na verdade, manuseava, quem fazia tudo, era justamente o quê? O sacerdote Joiada. Porque o garoto com 7 anos ia ministrar como? Ia reinar como? Tinha que ter uma sabedoria ímpar, né? Nem Salomão com tamanha sabedoria. E aí o que acontece? O profeta vai falando sobre isso, o profeta vai ajudando ele. Veja que quando o profeta morre, as coisas degringolam, ele começa a se contaminar. Está lembrado disso? Então aqui você vê que esse livro não fala de reis, de rei nenhum. Foi nesse período, mas aqui fala sobre os sacerdotes. Então muito direcionado para o sacerdote. Por quê? Como ele estava em Judá e o rei não estava exercendo por conta de ser muito jovem e era Joiada, então o direcionamento vai muito para o profeta. Então é com base em todos esses estudos que a gente entende que esse livro está encaixado aqui. Ok, pessoal? Tá claro aí? Se alguém tiver dúvida também, o WhatsApp da Hebrão, vocês podem me chamar, eu tenho o maior prazer em esclarecer. A gente não sabe tudo, se alguma coisa passou aí, eu vou ver, ou se eu deixei de falar, eu vou trazer para vocês. Amém? Um tema importante contido no livro de Joel é de que o Senhor é o Senhor da vida, e o Senhor estava no controle da situação econômica do povo e de seus exércitos. Então, o que nós acabamos de ministrar no capítulo 14? Quando começamos hoje, nós vimos uma guerra aqui entre Judá e Israel. Então, que esse povo estava completamente perdido, estava, né? Isso evidentemente dava para perceber. E aqui o profeta começou com os sacerdotes e pegou todos esses reis aí, com esses problemas, essas guerras aí entre eles. Amém? Então vamos lá, capítulo 1. A carestia causada pelo gafanhoto e pela seca. A carestia, pode ser que esteja na sua Bíblia escrito isso, é escassez, tá? Só para você saber que às vezes algumas coisas, você vê, a Bíblia já corrigida, Almeida, mas ainda você vê alguns palavreados aí que não souber, eu vou sempre traduzir para vocês. Então, é escassez, tá? Então, a causa da escassez pelos gafanhotos e pela seca. Amém? Vamos ler do versículo 1 até o 10. Esses livros dos profetas, eles são menores, a gente vai ler um pouco mais, tá, pessoal? Porque tem muito detalhe em cada versículo. E às vezes você pega os outros livros, está um pouco mais extenso, dá para a gente ministrar de uma outra forma. Mas esses livros menores vamos ter que ler praticamente quase todo ele, tá? Então vamos lá. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel: ouve isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos façam a seus filhos e aos filhos desses, em outra geração, a outra geração. Ou seja,
vai passando de filho para filho. Que, aliás, isso é uma obrigação nossa, né? Como sacerdote do nosso lar, ministrar aos nossos filhos vão passar. E pense você que seus filhos não prestam atenção, presta atenção, sim, você vai ministrar eles hoje. Você pode ter certeza que na hora certa eles vão lembrar dessa ministração e vão ministrar os filhos deles no futuro. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Ébrios, embriagados, tá? Embriagados, bêbados, né? Despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado de vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, e os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixos de uma leoa. Fez a minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca e lançou por terra, e os seus sarmentos fizeram brancos. Lamenta com a virgem que, pelo marido de sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada esta casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação, e os sacerdotes, ministros do Senhor, estão relutantes, estão entulados de luto, tá? Entulados de lutos. O campo está assolado e a terra de luto, porém, porque o cereal está destruído e a vide secou, e as olivas se murcharam. Vamos entender aqui essa passagem. Aqui fala dos gafanhotos, muito se ministra essa passagem também. Fala sobre o gafanhoto, o destruidor, o devorador. O que está mostrando aqui? O que escapava de um gafanhoto, o outro pegava. O que escapava desses dois, o terceiro pegava. E depois o quarto pegava. Ou seja, era uma destruição, né? Comparado aqui como se fosse uma plantação, não ia sobrar nada para ser adquirido, né? Para ser colhido, melhor dizendo, né? Então o profeta aqui ministrou na época, quando o rei Joás era menor de idade e a Atália era regente por usurpar o trono, fala de uma grande invasão de gafanhotos no deserto. Olha aqui mais uma confirmação disso. Vista pelo profeta Joel, conseguiu visualizar o que seria a invasão dos exércitos inimigos. Então a gente vai ver que todos os cativeiros que vieram, né, tanto o cativeiro assírio como o babilônico, nada chegou para o povo assim de sopetão, amanhã vai acontecer isso. Não, o Senhor tinha avisado muito tempo antes. Então isso nos dias de hoje é exatamente isso. Você recebe uma palavra no domingo, o Senhor está falando, olha, se endireita hoje, olha lá Deuteronômio 28, olha a lei, a obediência, não sei o que o Senhor está falando hoje, porque você não tem consequências, você fala, não vai dar valor para nada disso aí. Aí quando acontece alguma coisa, poxa vida, olha, você me pegou de sopetão, me pegou desprevenido. Não pegou desprevenido, o Senhor alertou lá atrás, só que você não tomou previdência. Nada que aconteceu com o povo aqui não foi avisado antes pelo Senhor, pelo contrário, né? O Senhor por diversas vezes avisou o povo com o intuito de quê? Que o povo se consertasse. Você acha que o Senhor sentia prazer? E ele fala isso, que ele não sentia prazer em castigar o povo, ou em mandar inimigo, ou o povo ser assolado. Pelo contrário. Só que acontece, é assim nos dias de hoje, o Senhor fala, a gente não ouve. Aí precisa mandar uma situação, como a gente viu aqui várias vezes, o povo assírio, né? O povo da Síria apavorando o povo de Israel, o povo de Judá, entrando em guerra, para poder colocar o povo no lugar, né? Então fala dessa invasão dos grandes exércitos aí. A desobediência traz maldição e pragas, que aqui fala com 4 pragas importantes aqui. Então vamos lá, a primeira é o cortador. O que corta os frutos representa o descontrole e a má administração dos recursos. Então aqui, você pode ir para o lado olhando uma plantação, para você entender como é colocado aqui, e a gente vê o Senhor, inclusive, falando várias vezes em parábolas, em fábulas, para que o povo entendesse. Naquela época não tinha uma fábrica, ele tinha uma plantação. Como você falar com o povo para o povo entender? Fala o que vai acontecer com a plantação dele, que ele vai entender rapidinho que o que ia acontecer. Olha, você lembra a plantação, está cheia, vem um gafanhoto comer tudo? É o que vai acontecer com você. Se vocês não se endireitar, vai vir aqui em Israel, vai vir aqui em Judá, vai acontecer isso. Agora eu entendi o que você está falando, Deus. Então, mais ou menos isso. Então, o cortador significava o que corta os frutos, representa o descontrole e a má administração dos recursos. Segundo, ou seja, o que passou por aqui da má administração, o próximo vai pegar. Escapou de um, pega o próximo. Qual que era o próximo? O migrador, que migra
causa sucessivamente estragos, perdas, diferentes áreas e negócios. Então começa a ter preso, não é só na administração, é em tudo que bota a mão, e vários negócios em si são mal administrados, trazendo roubos repentinos em maior escala. Então uma escala maior. Então não é aquele camarada que tem uma perda pequenininha, já começa a ter uma escala um pouco maior. Então você vê que o gafanhoto está entrando e está começando a comer um pouco mais da plantação aí. Terceiro, devorador, que consome o fruto, só é repreendido pela aliança, que come o fruto do teu trabalho, que penosamente aliançaste, estão lembrados? Não, você não dizima, ele vai comer. Não é por quê? Porque você não dizimou. Então, o que consome o fruto só é repreendido pela aliança do dízimo e da oferta, trazendo destruição da estrutura. Então, não dizima, vem o que aconteceu aqui, você viu que eu li para vocês, o povo já não estava entregando mais oferta de manjares, não estava fazendo mais nada disso. Então, o gafanhoto está entrando e está acabando com a plantação. Por quê? Porque o povo não estava dizimando, não estava fazendo mais nada. Então, o inimigo ia vir e ia tirar como tudo que eles tinham. Quer ver uma passagem que você vai lembrar muito bem, uma analogia para você entender isso aqui? Lembra de Gideão? Gideão, que ele fez? Vinham os amalequitas, lá o povo vinha como gafanhoto, não fala que eles vinham, eles eram como fosse nome, vinham e consumiam tudo que eles tinham. E Gideão estava tendo que pegar o trigo, que se malhava na eira, né? Tinha um espaço grande para você deixar lá no sol, e ele estava fazendo o quê? Ele estava malhando o trigo aonde? No lagar, que era um tanque pequeno para o vinho, para a uva, para macetar a uva, e não para a eira que ele precisava. Ele precisava de uma eira enorme, mas para não ser roubado, caso os amalequitas chegassem, ele usava lá, né? o lugar do vinho. Por quê? Porque tinha que ficar escondido. Porque senão quando eles vinham, eles levavam tudo. Então ele não podia espalhar tudo lá, você imagina, ele vê os amalequitas, vai fazer o quê? Não dá tempo de recolher tudo. Então, para não perder tudo num tempo difícil, ele fazia escondidinho lá no lagar. Então essa passagem também é muito ministrada, está lá em Juízes. Então aqui o que está falando? Mexe o quê? Faz a destruição da estrutura. E aí você não consegue fazer mais nada. Então é muito importante quando fala do gafanhoto. Você vê que lá a mesma analogia, eles não tinham nada porque vinham os gafanhotos. 4. Destruidor, o que assola e consome as forças e destrói o que? A raiz. Então você vê que tudo que os outros não pegaram, vem esse e acaba com tudo, destrói a raiz. Então você não vai ter mais o que? Como você vai plantar mais alguma coisa e acaba com a raiz? Como se tivesse vindo e comeu a última semente que tinha. Você vai plantar o que? Você comeu a última semente que tinha. Você olha para a raiz, não tem mais nada. Então é o que destrói a raiz, pois age em hierarquia, e o destruidor também é repreendido pelos dízimos e pelas ofertas. Então você consegue entender aqui o que o Senhor está falando através do profeta Joel? Falou com o povo e mostrou para eles, em termos como se fosse uma plantação, para eles entenderem o que estava acontecendo e quais eram os pecados que eles estavam cometendo e as consequências. Amém? O profeta ainda menciona o povo que veio contra a terra, que seja uma nação estrangeira, portanto um gentio, um pagão, nação, pessoas ou ainda uma tropa. Os gafanhotos seriam um exército de estrangeiros inimigos de Judá, como a Síria e os babilônios. Então veja que aqui, nós estamos falando aqui de 835, como eu falei para vocês, a 796 a.C., ou seja, se ele está profetizando com o povo de Judá, ele está dizendo, ó, os camaradas vão vir aqui como praga, como estrangeiros. Então, os assírios vieram lá para o povo de Israel, iriam vir. Então, quer dizer, já estava alertando para o povo. E depois vinha a Babilônia. Agora, você vê, com tudo isso que o profeta falou para eles, que iria acontecer, passado, sei lá, vamos pôr aí 20 anos, não vai acontecer nada, fica de boa. E aí começa o pecado. Quando levou o povo da Síria cativeiro, o povo de Judá, opa, o negócio está pegando mesmo. E o que eles fizeram? Eles conseguiram se manter por um tempo pagando tributo. Só que acontece, eles se converteram, se arrependeram? Naquele momento, sim. Na hora da enfermidade, todo mundo se arrepende. Passou a enfermidade, o camarada está curado, é a história dos 10 leprosos, não volta nem para agradecer, só um voltou para agradecer. E aí o que acontece? O povo se perdeu de novo. E aí já tinha passado quase 100 anos, né? Deus vai esquecer da gente. Vamos aproveitar o que aconteceu, veio a Babilônia lá e ela levou o povo. Então isso é uma coisa para a gente analisar nos dias de hoje. Estou aproveitando essa ministração, que é estudo, mas estou fazendo uma analogia para você entender os dias de hoje, hein? Muito provavelmente ele se refere a um povo ainda tinham consciência e que eram, ao contrário de Jeremias e Ezequiel,
que sabiam que eram os inimigos. Então aqui o que eles estão falando, tentando falar com o povo que ainda tinha consciência, para que buscasse o retorno, para evitar alguma coisa, né? Para que pudesse propagar para o restante. Então você vê que os profetas não pegaram tarefas fáceis, não. Fala, poxa, mas os profetas pegaram tanta coisa aí, Elias, Eliseu, os profetas aqui também não tiveram. Por quê? Tiveram que falar com o povo que era de dura serviço. Não era fácil, não. Quando ele dizia que cortada está a casa do Senhor, porque as nuvens de gafanhotos arruinaram a colheita, interrompendo as ofertas diárias regulares, não tinham ofertas limpas, sinceras, e sem elas estavam interrompendo o relacionamento com Deus, ou seja, não tinha mais nada, não tinha como nem entregar a oferta. Quer dizer, aí o cara quer ofertar e não tem nem como ofertar, por quê? Foi dizimado tudo. Então olha a situação, camarada, se a gente fosse uma ministração de domingo, que eu sempre brinco, então o camarada deixou de dizimar, o gafanhoto tentou, levou tudo, aí hoje o cara quer dizimar, quer ofertar, porque ele entendeu o que é, e ele não tem como ofertar e dizimar, por quê? Levou-se tudo. Mas olha o que foi habilitado lá atrás, tá? Muito sério. O profeta Joel, um profeta extraordinário. Uma esterilidade na terra resultante das atitudes semeadas pelos próprios homens. Então a esterilidade que eles estavam colhendo era fruto daquilo que eles plantaram. Então hoje o camarada planta uma coisa e acha que vai colher outra. Eu vou plantar tomate e vou colher maçã. Primeiro que são dois negócios completamente diferentes. É vermelhinho também, mas é bem diferente. Não vai colher a mesma coisa, colher aquilo que você plantou. E guardado as devidas proporções. No caso aqui, às vezes, vai colher o próprio tomate com uma proporção abundante. E no caso daqui, os estrangeiros vindo e levando eles, acabando com todos eles aqui. Mas houve um cativeiro aqui que foi muito duro para eles. Tinha povos aqui, como o povo assírio, que era um povo que vai invadir eles, não a Síria, o povo assírio, tá? São distintos, tá? São distintos. Um povo assírio. Aqui teve muitos sírios assolando eles, mas o povo que vai invadir é um povo assírio. Começou a crescer demais, veio e invadiu eles aí, levaram eles. Fizeram tudo que eu vou mostrar para vocês. Mas eles tinham povos lá que eles faziam, eles matavam as pessoas, eles torturavam, matavam não, eles não só matavam a pessoa, antes da pessoa morrer, eles iam torturando a pessoa até levar à morte. Então era um povo difícil. O povo de Judá e de Israel, principalmente o povo de Israel, sofreu contra o povo inimigo. Não pensa que foi fácil, não. Assim como a Babilônia também não foi maravilha, não. Lógico, se você olhar a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, passaram por uma série de coisas, mas e o povo ficou lá, mais para baixo da linha lá, Então a extremidade na terra era resultado de atitudes semeadas pelos próprios homens. A invasão dos gafanhotos tornava a terra em uma desolação. A praga é símbolo da ira divina e de seu castigo contra o pecado. Então o Senhor falou, então tá bom, então vamos mandar uma praga aí, acaba com isso aí e resolveu. O que o Senhor fez para libertar o povo do Egito? Não mandou a praga lá? O faraó não queria se inclinar, não queria, E aí até que ele teve que entender quem é que manda no negócio, Vamos ler do 14 até o 20 aí, que diz assim: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene. Você vê que primeiro, só um minutinho aqui, você vê que primeiro ele fala a situação de como está o povo e do que vai vir por aí. Então o que ele está tentando falar com aqueles que, como eu disse para vocês, que ainda estavam dispostos a ouvir e preparar esse povo? Vamos entrar como se nós estivéssemos intercedendo, chamando a glória de Deus e pedindo por Deus misericórdia. Tanto que ele fala aqui, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Que dia? Porque o dia do Senhor está perto. Ele vem como assolação do Todo-Poderoso. Então aqui não está falando que o inimigo está vindo por acaso, não. Está dizendo que é o Senhor que está mandando. A ira de Deus. É a missão de Deus. É o Deus mandando, é Deus corrigindo o povo. Acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, e os celeiros foram assolados, e os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como gêmeo gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo.
a ti, ó Senhor, clamo porque o fogo consumiu o pasto do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Então veja que o profeta está clamando ao Senhor, porque realmente a chapa esquentou. Só que a primeira coisa que ele faz, e isso é o que todo mundo tem que fazer, na hora que o negócio realmente a chapa esquenta, deveria fazer antes, mas, é fazer o quê? Clamar ao Senhor. Depois ele falou, chama o povo aí, chama os anciões, você chama aqueles que têm experiência, se perderam, estão na apostasia, é a hora de voltar para uma nova realidade. Vamos pedir perdão ao Senhor, vamos nos arrepender enquanto há tempo, se é que há. Então a Assembleia Solene aqui era na época durante o qual o povo era constrangido a interromper todas as suas atividades individuais a fim de atender os interesses religiosos e públicos. Então, o que acontece? Para tudo que você está fazendo, dada a proporção de como estava, não sei o que vai acontecer, para tudo. Parece com o dia de hoje, né? Para tudo aí, para tudo. Vamos orar. Vamos pedir perdão para o Senhor, porque o negócio está vindo e está dizimando. Presta atenção nessa passagem. O profeta convoca um jejum público para santificação e mudança de sorte, pois o povo precisava usar o seu poder de mobilização. Então o que ele fez? Ele entendeu que olha a situação que vai vir, chama todo o povo, não há momento para brincadeira, não há momento para tutipiar aqui nada. Pelo contrário, o negócio é urgente e é agora, não é amanhã, é agora. Convoca todo o povo, porque nós já entendemos a situação. E vamos falar com o Senhor, porque olha, aqui já está falando que o gado não tem o que comer, não tem água, está faltando pasto, logicamente, o gafanhoto levou tudo, levou até a raiz, não sobrou nada para o gado. Se o gado não tem o que comer, o que ele vai fazer? Ele vai morrer de fome. Você vai comer o gado, daqui a pouco você não tem o gado para comer. Preste atenção à situação que estava sendo relatada aqui pelo profeta Joel. Então assim, vamos nos arrepender, vamos voltar a pegar o retorno. Era tudo isso que o profeta estava alertando o povo aqui. Então, o livro de Joel é um livro fantástico. Então a gente conseguiu aqui mostrar para vocês. Eu vou só até o capítulo 1, no capítulo 2 eu vou ter que detalhar bastante para vocês, a gente vê na segunda-feira. Mas aqui o que a gente vê claramente que o profeta tinha uma missão importante. E logicamente que ele vai conseguir pelo menos resgatar o povo aí antes de ir para o cativeiro. Então você vê que muito provavelmente o povo aqui começou a acordar, ele se entendeu, por isso o Israel foi levado, para o cativeiro assírio, e o povo de Judá ainda conseguiu viver mais de 100 anos. Por quê? Deve ter se arrependido e coisa e tal. Nós vamos ver aqui, não vou falar já, Nós vamos ver aqui no decorrer na segunda-feira. A gente consegue terminar esses dois, aí capítulo 2 e 3, a gente vê na segunda-feira, termina o livro de Joel. E aí nós vamos ver que o povo vai ter um encontro importante, aqui está mandando convocar essa Assembleia Solene, para tudo. Então você vê quando ele fala Assembleia Solene, para parar tudo. Ninguém sai, ninguém trabalha, ninguém faz nada. Vamos única e exclusivamente agora fazer aquilo que é obrigação nossa diante do Senhor. E aí traz o povo e mostra para eles uma realidade, que não ia ter o que comer, não ia ter nada. Então vamos orar ao Senhor para que o Senhor coloque um ponto final em tudo isso. Então o capítulo 1, a gente basicamente isso aí. Nós, na segunda-feira então a gente vê o capítulo 2, porque não vai dar, é um capítulo que eu vou ter que passar bastante detalhe para vocês. Então nós vimos aí o capítulo 14, nós fomos até o versículo 20, no 21 a gente entra aqui, mostrei para vocês, é importante, se você precisar, veja de novo, vai estar no YouTube ou veja pelo Facebook também, vê novamente se ficou dúvida nessa passagem. Se ainda assim você não compreendeu, pode me chamar, eu não tenho problema nenhum, com o maior prazer eu vou explicar para vocês. Por quê? Porque é uma passagem importante. E aqui a gente viu, mostrando por que o profeta aqui está falando com os sacerdotes, não fala com rei nenhum, porque pegou esse período aí onde ele estava alertando, Joiada, para que Joiada alertasse o povo. Por quê? Porque olha o que viria pela frente. E você vê que muito provavelmente aqui ele pegou o finalzinho de Joiada. Por quê? Porque logo na sequência, o que acontece? Entram os outros reis. E nós vamos ver aqui também nessa passagem no capítulo 2 também sobre isso. Então ele muito provavelmente pegou esse final e o comecinho aí dos reis. Por quê? Porque o povo estava completamente perdido. Ele precisava alertar o povo de que ia vir esse dia. Então,
de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então na segunda-feira a gente vê o restante aí. Quem perdeu alguma coisa aí, assista aí depois no YouTube, então, ou pelo próprio Facebook. Amém? Glória a Deus. Entendeu aí, Everton? Tá tranquilo? Tá, como diz lá no Paraguai, tranquilo? Opa, beleza aí, bispão? Glória. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Vamos orar então em nome de Jesus, agradecer ao Senhor, porque essa palavra foi muito importante para a nossa vida, eu tenho certeza. Aliás, remeter nos dias de hoje, mais ainda, né? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te glorificar, Senhor, por essa noite extraordinária que o Senhor nos proporcionou, por essa passagem, por esse estudo bíblico, Senhor, maravilhoso, Pai. Obrigado por essa palavra. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, visita cada um que viu online, aqueles que vão ver na transmissão, que essa palavra, Senhor, venha trazer cura, venha trazer libertação, restauração, avivamento, que ela possa ser compartilhada, Pai, em nome de Jesus, nos quatro cantos dessa terra, Senhor. Abre o entendimento do teu povo que vai ver na transmissão, Pai, em nome de Jesus, Pai. Toca, cura, liberta e restaura e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo ministro do Senhor, envio vocês com a noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, pessoal. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Amém? Não se esqueça, amanhã nós temos palavra do dia, logo cedo às 8h30 da manhã. Final de sexta-feira nós temos encontro dos homens transformados. Espero vocês às 8 horas da noite. Que é o único que é um pouquinho mais tarde, às 8 na sexta. E também domingo Santa Ceia e relógio de oração. Se você não está cadastrado aí, manda o WhatsApp, não fique de fora, não deixe para domingo, você vai acabar esquecendo. Vai ficar de fora do relógio de oração. Estamos no momento que nós precisamos do relógio de oração. Amém, pessoal? Um grande beijo, tchau, tchau. Fica na paz do Senhor.